Olá, Lívia! Oi, Wagner, boa Como noite. estamos? Tudo bem? Tudo ótimo! O pessoal está chegando aí, maravilha! Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Lívia, parece que travou a sua imagem. Olá, Lívia, tinha travado, né? Travou, agora sim. Acho que agora vai dar certo. A internet, acho que deu uma travadinha aqui. Já deu certo. Deu certo, deu certo. Já é. Ai, que bom, hein, que deu certo mais uma live para a gente falar sobre relacionamento. Isso é Maravilha. importante porque nós temos, né, nós que estamos nessa missão, nós temos que aproveitar, né, o tempo que nós temos, o qual a gente consegue encaixar para que a gente possa estar compartilhando aí, tanto compartilhando quanto também aprendendo, porque a gente sempre está nesse processo, né, de aprendizado. É isso aí. Você tá me ouvindo direitinho? Vocês estão ouvindo direitinho, pessoal? Minha luz aqui não tá muito boa, nem a voz. Mas vamos lá. Isso aqui faz parte, é interessante você colocar isso, Lívia, que me veio em mente aqui uma coisa que eu falei, inclusive, na abertura do nosso curso no último final de semana, que foi justamente como é que nós estamos aproveitando, ou melhor, utilizando Utilizando. o nosso tempo. Isso é que faz a grande diferença, porque todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. É Temos nossas verdade. atividades pessoais, profissionais, e o que a gente faz com o tempo extra que a gente tem disponível é que faz a grande diferença. Então, estarmos aqui, todos nós que estamos aqui, nós realmente estamos interessados em melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos, porque É verdade. melhora nunca é demais, né? Nunca nós estamos É. tão bem que não possamos melhorar. E eu achei muito interessante uma coisa que você falou, você até publicou no seu Instagram esses dias, que eu fiquei assim reflexiva com isso. Você postou assim que nada melhor do que um relacionamento para a gente crescer, né? Para a gente Sim, expandir. Porque no isso. relacionamento é muito embate, né? É muita diferença. E eu achei muito bacana Inclusive, isso também. inclusive, essa frase está aqui no livro Escolha Amar, tá? Página 61, onde eu falo que o relacionamento, no meu ponto de vista, é o maior instrumento de evolução que nós temos nessa existência. Por que que eu falo que é o maior instrumento de evolução? Muitas pessoas, né, trazem a questão dos filhos, dos pais, que realmente também são grandes instrumentos, porém, pais, filhos, nós não escolhemos. E não tem como nós termos ex-pais, Nem ex-filhos. devolver, né? Nem Isso. separar, nem nada, né?
É O verdade. relacionamento, sim. Se É, nós estamos no relacionamento é porque nós escolhemos, sim, né? Não é por acaso que o meu livro chama Escolha Amar, porque nós escolhemos e estamos acreditando nessa escolha. é isso aí. Inclusive, assim, eu acho que grande parte da expansão de vida que eu tive, é, grande parte da situação que eu me encontro hoje, nos dias atuais, que engloba, né, o meu crescimento de pessoa, de ser, de consciência e tudo mais, tem muito a ver com relacionamento, né? Porque através dessa chave que eu saí da. Eu não gosto de falar zona de conforto, porque eu não estava na zona de conforto, mas eu estava parada, né? Sim. Estagnada. E eu percebo muita gente assim, as pessoas param, elas param na dor e muitas vezes estão atreladas a um relacionamento, né, que já está fadado ao fracasso, ou já está falido, ou já está escasso. E daquilo ali ela deixa de estudar, ela deixa de viver, ela deixa de ser feliz, ela deixa de sonhar, de manifestar, né? Ela Exatamente. ela corta a energia vital da vida dela, porque ela abre campo para abuso, campo para abandono, traição, etc, etc, né? Isso E é muito talvez nunca interessante. conheça a felicidade, né? A verdadeira sensação da felicidade. Né? Como a gente comentou na live anterior, sobre a pesquisa que foi feita, a maior pesquisa sobre felicidade, que foi feita pela Universidade de Harvard, onde a conclusão que eles chegaram é que o principal fator que nos leva à felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Inclusive, traz até saúde física, mais longevidade, e da mesma forma que um relacionamento tóxico age de forma contrária. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E no seu caso, né, a gente que já tem uma certa caminhada, né, Aham, juntos aí nessa eu tô missão, mandando, eu é, eu, pode po- falar, eu, eu, tô po- mandando aviãozinho. eu Hum. posso dizer, tá? Eu posso dizer, como eu falei na live anterior, que você, além do seu empenho, né, teórico, o seu envolvimento, né, com os cursos, com as formações, que já são muitas, desde que eu te conheci, você já subiu vários outros degraus aí, continua subindo, tem o que é principal, que é também a parte prática, ou seja, com certeza você aprendeu, eu posso afirmar aqui, se não for verdade, você me corrija, por favor, mas eu posso afirmar que o seu grande aprendizado veio da parte prática. E hoje, só fazendo uma colocação, eu acabei, alguns minutos atrás, eu até repostei, eu acabei de receber, né, um feedback de uma colega nossa que está lendo o nosso livro Prosperidade Cai do Céu, e ela acabou de me mandar uma mensagem falando: nossa, agora eu descobri tudo que eu precisava. No início do seu livro, eu descobri tudo que eu precisava, tudo que eu precisava para decolar, que é justamente quando eu falo da questão da teoria e da prática. Que a teoria sem a prática, ela não vai funcionar muito bem, ou pelo menos não vai funcionar da forma que poderia. E nos relacionamentos é a mesma coisa, a gente tem que ter as duas coisas. É verdade. E assim, uma coisa, Wagner, a gente já começou a live, né? A gente tava falando oi pro pessoal e já começamos a falar e pronto. E é assim que é bom. Antes que eu percebo também, falando de mim ainda, como os nossos padrões, eles se corrompem e a gente leva uma vida achando que aquilo que a gente está fazendo que é o correto, não que seja errado, mas às vezes não é pertinente, às vezes não cabe mais naquela circunstância. A palavra respeito, ela era uma coisa que não existia mais de um período ao outro na minha vida. E o primeiro respeito que acabou foi de mim para mim mesma, quando eu passei a viver circunstâncias de situações. E depois, ao longo que eu fui tendo os meus entendimentos, eu fui percebendo
questões de exclusões, questões de não aceitação, não acolhimento, né? E tudo mais que fazia com que esse respeito ficasse cada vez mais longe da minha vida. Então, assim, como ser humano, através do relacionamento com o parceiro ou com a parceira, eu creio que sim, a gente consegue. Claro que se a gente tiver ouvido de amor também para ver o posicionamento do outro, né? Ouvir com amor sem ficar achando que está sendo criticado. Quando a gente ouve com amor, sabe se tornar um bom ouvinte, a gente tem a oportunidade de perceber aonde faltam, né, emoções primordiais para que a gente consiga ter decisões corretas, analisar de uma forma inteligente certas situações, porque senão a gente vive numa bitolagem e num automático que é patético. O nome é patético. Sim, olha que interessante que você trouxe, né? Para que tudo mudasse, você precisou mudar você. E é Só eu. justamente essa é o que eu chamo de mudança de perspectiva. A gente tem que, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, quando a gente começa a mergulhar nesse universo, a primeira coisa que a gente começa a compreender é justamente essa mudança de perspectiva. A gente para de olhar, de apontar o dedo, de julgar o outro e, né, nós passamos a olhar para nós primeiro. Inclusive, no meu livro Escolha Amar, eu trago um capítulo que é sobre o amor próprio. E eu começo ele dizendo justamente o seguinte: como é que você vai ofertar a alguém algo que você não tem? Como é que você vai amar alguém se você não ama mesmo, nem mesmo a si próprio? E isso aí me lembrou aqui, foi quando você trouxe a questão do respeito, que você acabou de falar que você não se respeitava. Então, como é que você vai exigir respeito do outro se você não se respeita? Então, primeiro a gente tem Exatamente. que olhar para nós. Exatamente. E através da visão do outro, né? De quando a gente acredita que o outro nos ama e que o outro está também numa trajetória com a gente, de fato, e a gente ouve com amor, eu creio que grandes coisas acontecem sim. E assim, Wagner, eu percebo muita, por exemplo, muito paciente que fala assim, principalmente mulheres. Eu tô insatisfeita, eu tô infeliz, eu tô isso, eu tô aquilo outro, é porque ele não me faz isso, ele não me dá aquilo, ele não me promove isso, ele não me promove aquilo. Aí a primeira sessão que nós vamos trabalhar o amor próprio, a gente descobre que essa pessoa se abandonou há anos. Ela nem sabe onde que ela tá, o que que ela quer, né? Então, assim, eu acho bacana, pessoal, quem está aí nos assistindo, a gente trabalhar essa consciência de auto-perdão, de se olhar no espelho e valorizar o ser humano que a gente é e se limpar, principalmente para quem vai começar um novo relacionamento, né? Limpar do relacionamento passado, agradecer a oportunidade de ter aquela pessoa, aquele tempo, né? Aquele carinho, né? E deixar a pessoa e torcer pelo bem dela, mas deixar ela seguir com a história dela. Porque tem pessoas que elas fomentam tanto o ex-relacionamento, elas denigrem, elas gastam a energia delas de abundância que teria no relacionamento que elas estão para denegrir o outro, e aí elas matam o relacionamento que elas têm. Né? É uma coisa assim meio descompensada. E que é só através do processo de autoconhecimento que a gente aprende, né? Não tem jeito, gente. O crescimento ele vem com as nossas experiências e com as nossas decisões de nos conhecer e de conhecer além dos olhos para a gente poder transformar situações. Né, Wagner? Sensacional, Vivi. Senão, Essa colocação sua foi simplesmente genial. Como eu sempre falo, a gente tem que limpar a casa primeiro antes de colocar um móvel novo. Você nunca compra um móvel novo e coloca na sua casa suja, cheia de tranqueira lá dentro, não exato, é isso? No exato. nosso caso, na questão relacional, é a mesma coisa. E quando você falou aí, né, de limpar as questões anteriores, de fazer os exercícios ou o exercício do perdão, liberar mesmo essa energia, isso é fundamental. Você não chegou a fazer ainda o curso de alma gêmea.
com a gente. No Não, curso de não. alma gêmea, nós temos todo esse processo de limpeza e, posteriormente, nós temos uma lista onde é feita, onde a pessoa faz uma lista com todas as características, atributos da pessoa que ela quer manifestar. E como E isso é se ela forte, né, tiver Wagner? bem trabalhada, bem limpa, nós já tivemos assim inúmeros e inúmeros casos para citar, né? Sempre a gente cita nos cursos, né, os exemplos e os exemplos que a gente tem autorização, lógico, para citar. Uhum. E da mesma forma, se isso não for feito de uma forma ordenada, como você mesma colocou aí, como a gente exemplificou aqui, se você não limpa a sua casa Sim. antes de colocar o móvel novo vai entrar estragado, já vai entrar feio, não vai ficar bonito, não vai ficar harmonizado, não vai ficar confortável. Nós tivemos um caso de uma pessoa, de uma mulher, essa não foi atendimento, foi uma conversa, né? A gente a conhecia e nós tivemos uma conversa. E ela tinha feito um processo de manifestação de alma gêmea com uma pessoa que não tinha experiência nesse ponto. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi justamente essa. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento. Eu falei, você limpou o ressentimento? Porque ela saiu de uma forma não muito amigável, como é comum na grande maioria dos términos de Sim. relacionamento, pelo menos na fase inicial. Aí a pergunta que eu fiz foi essa: você limpou os ressentimentos? Aí ela pegou e me respondeu: não, a pessoa que está me auxiliando, né, que está me atendendo, que está fazendo o processo, entre aspas, terapêutico comigo, ela olhou, fez a minha leitura, me analisou e viu que eu não tenho ressentimento, não. Aí eu falei, não tem, né? Tudo bem, não vou contestar, não vou falar nada, deixa correr, a gente, até por uma questão ética, a gente não pode intervir, né, em processo nenhum e nem de ninguém, mas eu pensei isso aí. Foi dito e feito. Ela manifestou, seguiu com uma pessoa, eu não sei como é que está, até tem um tempo que nós não temos contato, eu não sei como está. Porém, a pessoa que veio para ela, veio exatamente o oposto da lista que ela tinha. Não tinha nenhum atributo da lista que ela tinha feito. Primeiro ponto. Segundo, uma dos atributos principais, ela queria um homem que fosse bem-sucedido, que tivesse liderança, alguma coisa assim. Ela pegou uma pessoa exatamente o oposto disso. Na última notícia que eu tive, ela estava tendo um esforço tremendo, tendo que aumentar as atividades profissionais dela para dar suporte para ele. Tudo bem, não tem nada de errado quanto a isso. O que eu estou querendo dizer é que ela, por ela estar com ressentimento, com todos esses sentimentos, ela atraiu alguém nessa vibração, que não A foi atração, ela de não tem forma mais jeito, né? elevada de acordo com a lista. E aí, o que acontece? Inconscientemente, ela estava tão ressentida com o ex-companheiro dela que ela estava forçando o rapaz a ser igual o ex dela, até na questão profissional. E isso estava trazendo um peso gigantesco para os dois. Porque o cara, é a mesma coisa você pegar o Neymar e querer ser separado do Neymar, se relaciona comigo e querer que eu jogue bola igual ele. É complicado, Não né? vai dar. Porque É complicado. não funciona. Então, só Essa conta não para fecha. vocês entenderem como é que o inconsciente nosso ele vai levar a gente para o caminho que não é o melhor caminho, que não é o caminho mais fluido, com mais leveza dentro do relacionamento, se nós, antes de entrarmos em outro relacionamento, nós não fizermos todo o processo de limpeza de ressentimento. É isso aí. Eu queria também, Wagner, citar um exemplo também, que eu acho bacana na live a gente poder compartilhar esses exemplos, que a gente não cita nomes, então, né, Exatamente, não, a gente jamais são expõe exemplos, ninguém. pessoal, A gente até de muda algumas coisinhas para se isso. alguém possivelmente conhecer, mas nem imaginar. Sim, mas eu acho bacana porque é o real, galera. É o real, é o que acontece. Eu tive uma pessoa em tratamento comigo que ela não parava de magnetizar homens abusivos. E todos os homens que ela arrumava, esses homens
praticavam o mesmo abuso com ela, né? E um belo dia ela falou assim, olha, eu devo ser podre, porque tudo que eu faço, todo homem que eu arrumo, cara, é bacana, é totalmente diferente um do outro, de repente eu tô na mesma situação. Que a gente chama de movimento cíclico, né? Que é o sofrimento cíclico, que é você sai da dor, você eleva, volta para a dor, e ali você vai voltar, independente da situação. Todas as vezes que forem necessárias, para que você desperte a sua consciência. E aí eu percebi no processo dela, Wagner, que ela tinha muito ódio do pai dos filhos. E os dois do filhos... pai dos filhos. E os Dela, dois... dos filhos dela. Dos filhos dela. Eles tiveram Sim. 3 filhos, todos homens. E ela tinha tanto ódio que ela desejava a morte desse ex-marido. E aí, um belo dia, do nada, ela vira para mim e fala assim, como que eu tô desejando a morte do cara que me deu os 3 amores da minha vida? Olha, que Aí eu maravilha. falei, nossa, você tá começando a entender. E numa oportunidade, eu a encontrei no shopping e ela estava de namorado novo. E ela falava do ex-marido perto do namorado o tempo todo. É como se ela vivesse com um defunto grudado nela, um espectro Exatamente. ali grudado, um fantasma, e ela não se dava oportunidade. Então, assim, a pessoa, quando ela não percebe que ela tem que limpar o campo, gente, isso pode ser limpo através do Theta Healing, através de barra de axis, através de Ho Oponopono, tem inúmeras técnicas. Sim, Mas o sim. processo do Theta Healing é inquestionável, né? Então, assim, quando a gente limpa o campo, pessoal, a gente deixa para trás as histórias e honra essas histórias. E coloca essas histórias, cada um no seu lugar. Parado do marido ou da mulher, e tem ódio deles. Olha só, e tem filhos. Olha para esses filhos e pensa o seguinte: se não fosse essa pessoa, vocês não tinham esses filhos. Essa pessoa veio do Sensacional. planeta com você para te dar esse filho, que amor de filho é o maior amor que Sensacional. existe. Sabe? Deixa essa pessoa, torça por ela, agradeça o que ela te ensinou, sabe? Torça que ela seja bem-sucedida, que ela encontre um grande amor também, porque aí começa a reverberar no seu campo coisas positivas. Mas enquanto existe a vingança, o ódio, a vontade de que aquela pessoa se lasque, né? Desculpa o palavreado, E mas é tiver por aí mesmo. em final de relacionamento, a pessoa quer que a outra se lasque, É, né? E enquanto é um casal, Wagner, tudo bem, mas quando tem filho envolvido, a pessoa parece que não enxerga que aquilo ali vai reverberar naquelas crianças, né? E aí sim, e a gente, pessoal, a gente não comete esses erros e deixa essas coisas passarem porque a gente quer. É porque a gente não conhece, né? Um exemplo clássico disso é o ciúme, gente. Quando a primeira terapeuta que falou assim para mim, ó, você tá com tanto ciúme, você tá querendo ir embora do seu relacionamento? Eu falei, gente, essa mulher é louca, né? Como é que ela fala uma coisa dessa para mim? Eu amo esse homem, como que eu tô querendo ir embora do meu relacionamento? E eu tinha um ciúme dele, doente, doente. E só que era tão pesado naquela época que realmente eu queria, só que inconsciente eu não entendia. E aí, depois que a gente adquire uma confiança com a pessoa, é tão maravilhoso que você dorme em sim. paz. Você não fica, ai, porque isso, porque aquilo. Ai, não, você vive a sua vida, você tem tempo para você, né? E assim, azar de quem fizer coisa errada, gente, porque não cabe mais. Né, Wagner? Exatamente, Eu tenho uma exatamente. impressão que a gente está vivendo um momento planetário que não cabe mais o errado. Os que estão aí fazendo o errado, que é o que não é congruente, o que não é contra as leis do universo, é contra a lei da semeadura, essas pessoas não vão, gente. Não tem abundância num casal assim. Exatamente. Não tem abundância de nada, né? De Em nada, todos os de aspectos. nada. São pessoas, é como eu falo. Sim, A pessoa, ela é doente, né? Ela está doente. Eu estava até falando com um amigo hoje a respeito justamente disso. A pessoa acha, né? Tem uma matéria que nós estamos dando muita aula, ainda bem, que chama Saúde Integral, que mostra justamente isso, que a doença não é que a saúde não é a ausência de doença, doença física. A pessoa que está
que está na escassez, ela está doente. A pessoa que está no relacionamento abusivo, ela está doente. Então, a pessoa que está nesse local de um relacionamento que não é feliz, ela está doente. Não, e assim, hoje em dia também, Wagner, eu acho legal a gente ressaltar que esse negócio de rede social, a nossa vida é tão aberta, né? Por exemplo, não precisa de ninguém vir aqui no meu apartamento para conhecer meu apartamento, porque todo dia eu posto vídeo do meu apartamento. É verdade. Não precisa de ninguém me perguntar que carro que eu tenho. Todo dia eu estou dentro do meu carro. Então, assim, é uma coisa tão automática que como que nós vamos viver nos relacionando com uma pessoa autoritária, egocêntrica, egoísta, ciumenta, Não dá. que não tem confiança? É um negócio que parece... Eu tenho filha adolescente, né? E eu vejo a minha filha comentando sobre coisas de relacionamentos, de amigas, de conhecidos e tal, que nem eles, Wagner, toleram isso mais. Quem dirá uma geração, gente, de 40, 50, 60 anos nas costas. Ninguém tolera isso mais. Não é não? São coisas que não cabem mais. Não E, cabe. mais uma vez, eu trago para você, a pessoa que está com ciúme, principalmente ciúme excessivo, ela está altamente doente. Só que quando Ela a gente precisa de está na tratamento crise do urgente. ciúme, e quando a gente está na crise, a gente não consegue enxergar, né? Não consegue ouvir. É muito Como difícil. tantas outras coisas. Quantas coisas nós olhamos hoje para nós mesmos, né? Coisas que aconteceram anteriormente, a gente não conseguia enxergar. Isso todos nós. Eu olho para atitudes que eu tive há pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo atrás, alguns anos aí atrás, que eu olho hoje e falo, gente, como é que eu não sabia disso? Como que eu Mas fiz é negócio desse? justamente isso que é evolução. E coisas que estão acontecendo hoje, daqui a alguns meses, alguns anos, a gente vai olhar para trás com esse mesmo olhar. Por quê? Porque a evolução ela não para. Né? Exatamente. Se a gente parar, a gente anda para trás, porque o mundo é movimento, o universo é movimento. Você sabe que eu estava pensando, Wagner, nisso, hoje lá na academia, olhando tanto de gente na academia, né? Eu pensando assim, gente, quantos e quantos de nós não aproveita o tempo, não cuida do físico, né? Sim. E aí chega lá na frente com 50, 60, 70 anos, fala: "Oh, meu Deus, por que eu não fiz isso enquanto eu tinha tempo e tinha saúde e tudo mais?" Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito em paciente meu. A pessoa cai a ficha depois que ela perde, né? Na verdade, o nosso amanhã o nosso hoje foi fruto do ontem. E o nosso amanhã vai ser fruto do hoje. Isso é fato em todos os aspectos. Lembra que eu falei no início da nossa live hoje, eu comentei, eu até citei que eu iniciei da mesma forma, graças a você, a sua introdução, da mesma forma que eu iniciei meu curso de sábado, trazendo uma reflexão de como nós estamos utilizando o nosso tempo. A pessoa, por exemplo, ela às vezes ela prefere ficar mexendo em outras coisas, fazendo coisas sem importância, ao invés de estar aqui compartilhando conosco, trocando ideias, talvez pegando coisas importantíssimas que vão mudar o relacionamento dela, ou o futuro relacionamento, e aí depois reclama. Então é o tempo, é o que nós estamos fazendo. E o que você trouxe é a mesma coisa, a questão da atividade física. Não adianta a pessoa não fazer e amanhã, daqui a uns anos, reclamar que está com algum problema, né? Excelente analogia. Esses dias eu até compartilhei uma postagem de um psicólogo, que me fugiu aqui o nome dele agora. Eu achei muito legal, porque, não sei se você viu, ele falou assim: eu tirei foto no Instagram com um copo de vodka e fui cancelado. Depois eu tava de sunga, fui cancelado. Gente, eu sou psicólogo, mas eu sou ser humano, cara. Eu gosto de Eu beber acho que eu uma vodka e lembro tal. sim que você postou. Eu postei isso porque esse tempo atrás eu postei uma foto que eu tava na piscina aqui do meu prédio, biquíni, e um monte de pessoas vieram no meu direct me perguntar: nossa, Lívia, mas seu marido aceita? É normal isso e tal? Gente, todo mundo vai pra praia, não vai?
todo mundo vai pro clube. Todo mundo lá na praia usa o quê? Biquíni e sunga. Nós estamos aqui numa rede social que todo mundo vê a casa de todo mundo vê o consultório, vê o trabalho, vê a academia, vê os cachorros, vê os gatos, vê tudo. A comida, a gente vê o que as outras pessoas comem. Então, assim, é uma bitolagem que é precário, é escasso um relacionamento assim. Eu falei, gente, quem tirou a foto foi meu marido. E eu não vou fazer uma sacanagem com ele por causa de foto. Ou eu não tô aqui deixando de... Não, isso aqui é minha vida, eu sou uma pessoa. Eu também curto, também bebo uma cervejinha, eu também gosto de tomar um drink, eu também curto a minha vida. E só, Wagner, que tem pessoas que não conseguem compreender isso. E quando elas atuam desse jeito com o parceiro, é muito doentio. É muito pesado. Porque ela tira da pessoa que ela se relaciona o direito de ser quem ela é. Na verdade, Lívia, eu vejo interessante você trazer essa questão, porque o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, então a pessoa está querendo, às vezes, um profissional que a engana, que veste uma máscara, né? Pelo menos nós não vestimos, nós somos, quem nós apresentamos. Por exemplo, eu falo muito que o meu maior laboratório é a vida real. Exatamente. A vida real. Eu vejo trabalho científico das pessoas que às vezes não lógico, trazendo aqui de uma forma pejorativa, mas a gente vê alguns trabalhos, revisão literária de coisas sobre comportamento humano, que eles estão pesquisando coisas de 100 anos atrás, que não cabem mais à nossa realidade de hoje. Aliás, coisa que aconteceu ontem, um ano atrás, já não cabe mais. Eu vejo na noite, na rua, nas situações, que a coisa está muito rápida. Hoje nós vivemos na velocidade da internet, a coisa muda de forma muito rápida. Então, se nós não tivermos atualizados de forma real, presente, a gente fica para trás. E aí a gente não pode auxiliar, a gente não tem condição de auxiliar. Né? Foi super interessante, vou só trazer um ponto aqui, foi engraçado. Eu estava num determinado lugar, estava sozinho, e tinha umas meninas, eu vi uma mulher, né, chegou, aí depois chegou uma amiga, depois chegou uns rapazes e tal, e eu fiquei observando o movimento. Decorrer ali, o movimento ali entre eles, né? E aí eu notei algumas questões, né? Como é que os caras estavam agindo e elas, aí quando elas se separaram, eu fui conversar com elas. Eu cheguei e falei, vou conversar com você, vou falar algo aqui para vocês, e dei uma sugestão. Elas falaram, eu não acredito nisso aí. Eu falei, pois é, então tá. Aí hoje, inclusive, tem uma que eu atendo, ela tinha também ela tinha rompido com, eu não posso falar aqui porque ela não me autorizou, ela tinha rompido com o namorado, e a gente fez um processo, e hoje, inclusive, ela teve aqui na semana passada, na segunda, e tá, assim, vivendo um mar de rosas, uma coisa assim, transformou a vida dela. Eu fiquei feliz demais, porque tinha um tempo já que a gente não tinha mais contato, e aí ela veio para trazer essa notícia, né? Mas então isso é importante. A gente tem vida pessoal, todos nós temos vida pessoal, e isso é importante, é fundamental. E é fundamental a gente mostrar a cara, não ficar escondendo, não ficar vestindo máscara. Porque, para mim, ó, isso é outra frase que eu falo, você já ouviu eu falar isso aí em curso. Não existe nada que descredibiliza mais um profissional do que ele ensinar e pregar algo e fazer outra coisa. Não, e para o relacionamento também, Wagner, não tem como a máscara ficar muito tempo. Não tem. Né? Não tem jeito. Esse é o grande, Lívia, um dos grandes erros, tá? E um dos grandes problemas na questão relacional. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando entra numa relação, não mostra quem realmente é. Uhum. Ou porque realmente criou essa armadura, ou porque tem a questão da paixão, que a pessoa está entorpecida ali, tudo para ela tá bom, aí quando essa fase passa, ela não consegue suportar mais, e aí é onde a coisa desanda. E é por isso que é bacana conhecer os processos, né?
se nós fôssemos mais sinceros no início, a coisa fluiria muito mais, a gente não perderia tempo, a gente não faria, né? Nós não faríamos outras pessoas perderem tempo também. Então, isso é muito importante. A sinceridade é muito importante. Na época lá eu da vou falar nossa... Ah, só uma frase aqui de uma grande amiga, terapeuta, uma pessoa que eu admiro muito. Ela é sexóloga também, a Nawara. Ela tem uma frase que ela diz o seguinte: onde existe amor, a verdade nunca será destrutiva. é verdade. Então, o relacionamento, quando ele tá alinhado, quando tem sentimento ali, a verdade ela sempre vai ser engrandecedora. E assim, antigamente, não tão antigamente assim, eu acho que aí nas nossas histórias das nossas mães, das nossas avós, tios-avós, olhando assim um pouquinho para a parte ancestral, da ancestralidade, essas pessoas, às vezes, as mulheres, vou falar pelas mulheres primeiro, elas suportavam relacionamentos, né, por questão de filho, de financeiro, de subordinação, etc e tal, que hoje já não cabe. Os homens também, os homens eles queriam ter aquela mulher para ser a mãe dos filhos, aquela família. Hoje não, hoje eu percebo nos meus pacientes homens que eles buscam muito, né, não só ficar bonitos como as mulheres, mas também estarem felizes, né? E essa plenitude, ela não vai acontecer se não existir esse processo de crescimento, né? Que é quando você está com alguém, você vê aonde você pode crescer, compreender o processo, trabalhar esse processo, e também eu acho importante, às vezes, sair de cena de outros processos que não te cabe, né? Porque eu vejo aí que o atrelamento entre a conexão da felicidade com o relacionamento, ele é muito complexo, porque existe o ganha-ganha, existe o equilíbrio e existe o absoluto desequilíbrio, né? E essas pessoas estão não só deixando de estarem felizes, mas elas estão ficando doentes, acontecendo mortes, né? Enfim, por conta de amor doente. Eu falo que o ódio é o amor doente, né? Ele é o amor do meu jeito, só que ele não é saudável, ele tá doente. Ele tem a mesma intensidade, né? Então, assim, eu achei muito legal a gente fazer essa segunda live, porque depois daquela, eu recebi muita mensagem. Que nós batemos aquele papo ali informal e muita gente Teve uma pessoa que me chamou e falou: Lívia, você falou um negócio que parece que você me conhece desde quando eu nasci. Isso é maravilhoso. E parece que você está vivendo aqui dentro da minha casa, que você falou lá com o Wagner um negócio que está acontecendo aqui dentro da minha casa. Falei, então, pega aí, ó, muda a chave, põe primeiro e pega descendo. Toma as suas decisões. Essa é a vivência, Lívia. Existe algo, eu vou falar com relação ao que você acabou de falar, existe algo, é como eu falo, em foto, em vídeo, que é a energia. A gente sente quando realmente a pessoa está falando algo que vem do coração, que vem do conhecimento, e não algo que ela está decorando ali. Porque hoje na internet é muito comum, a pessoa ela decora alguma coisa, vem aqui e vai falar, né? Então, no nosso caso, você vê que nós não temos, eu pelo menos não tenho nenhuma anotação aqui, eu estou só com o meu livro aqui, que eu já sei de cor, né? Então, não preciso. Então, isso aí faz diferença. Eu preciso ler esse livro. Outra questão interessante que você colocou agora, que foi a questão geração dos nossos pais para trás, né? Onde as mulheres, né, eram praticamente obrigadas, pela condição, pela situação delas, a suportarem o relacionamento do jeito que estivesse. E geralmente não era um relacionamento onde havia o que elas queriam, né? Por exemplo, o carinho, o amor, a atenção. Era geralmente, tá, gente? Não generalizando, relacionamentos de alguma forma, em algum grau, relacionamentos abusivos. E por que que isso acontece? Por que que isso mudou agora? A mulher
ela ocupou um outro papel. Ficou mais pesado para ela, porque hoje ela suporta a jornada dupla, é uma coisa normal para a mulher, né? Ficou muito pesado, entre outras coisas. Porém, ela tem essa outra contrapartida que ela não tinha antes, que é justamente o cara ter que se melhorar, porque ela não vai ficar mais com qualquer, né, em qualquer relacionamento, ela não precisa mais Exatamente. disso. Primeira coisa. Segundo, o cérebro nosso, ele é constituído, tá, para ir sempre pelo caminho mais fácil, para se adaptar. Por isso que ele cria redes neurais, ele cria caminhos para ir inconscientemente, para economizar energia. Isso aí desde o nosso surgimento, porque a gente precisava economizar energia, porque a gente comia hoje e não sabia quando ia ter comida de novo. A gente precisava economizar energia. E o nosso cérebro continua dessa forma. E aí o que que acontece? Quando a mulher é totalmente dependente do homem, às vezes não é nem maldade dele, mas ele se Sim, acomoda, ele economiza sim. energia. Então ele está nem aí, ele não tem que fazer isso. Para que ele vai fazer esforço de se cuidar, de buscar autoconhecimento, de ser um cara melhor? Para quê? Ele vai pelo Não, caminho que economiza energia. exato. Só que é exatamente isso que eu tô percebendo, Wagner. As pessoas, elas não estão mais perdendo tempo. A pessoa engrena no relacionamento, ela começa a perceber ali que o cara tá abusivo, tá doido, tá pegando o pé demais, não tem complexidade de inteligência para discutir Ó, um assunto mais só um racional. segundo aqui, antes que suba e a gente perca. A Mari, aí, a nossa colega, ela colocou um negócio interessante. Ela acha que essa construção ainda está presente, principalmente na camada mais popular. Mas tem todo sentido, Todo Mari, porque sentido. às vezes na camada mais popular é o que acontece. A mulher, às vezes, ela continua sendo, ou pelo menos é mais dependente ao homem. Porque Tá? Faz sentido com o que a gente falou aqui, tem ela tem um sentido, tá? relacionamento abusivo, como é que ela sai, né? Tanto que o índice de Ela, feminicídio na não, classe mais popular é muito e ela maior. depende disso aí, de alguma forma ela depende do homem. Então É, fica mais difícil. Então faz todo sentido aí com essa colocação. Gratidão. é Desculpa, Lívia, verdade. só porque. E ela escreveu outra coisa aqui também. Será que estamos amando? É. Eu acho assim, Mari, também, respondendo a primeira pergunta aí que você citou, eu acho que quando a gente aprende a se amar, é o que o Wagner falou no início da live. A gente tem a oportunidade de fornecer ao outro o melhor, né? Como, tipo assim, eu só dou pro outro o que eu tenho. Eu não dou pro outro o que ele tem. E eu não tenho o direito de exigir o que ele tem ou o Isso, que eu quero. isso. Então, a gente tem que aprender a se amar primeiro, a entender o nosso lugar no planeta, no universo, o que, que nós estamos fazendo aqui, o que, que eu posso contribuir com essa pessoa, para que eu seja interessante para essa pessoa e para que eu entenda o que, que é interessante para ela também. Né? O equilíbrio ele é tudo. E a construção de um relacionamento, assim, hoje, gente, assim, hoje eu falo com muito orgulho que eu posso falar sobre relacionamento. Porque eu vivo um relacionamento maduro. Agora, para isso existem processos. A gente tem que amadurecer. E para você amadurecer, você não amadurece você e a pessoa junto. Cada um amadurece no seu tempo. Mas, assim, o início de tudo é a gente entender que nós não mudamos o outro jamais. Jamais. A partir do momento que eu dou esse passo de querer mudar o meu parceiro, ali eu já estou cortando, podando o meu relacionamento, né? E aí, às vezes acontece, aí vem a traição, vem a sacanagem e tudo mais, que é legal a gente perceber as parcelas de culpa do outro também, né? Porque Uhum. ninguém faz isso por bel prazer, Uhum. né? A não ser que seja um psicopata que não tem sentimento em Sim, relação sim, àquilo. Mas se não for, gente, ninguém faz isso por bel prazer. sim. Então, nós temos que ter esse olhar. E quando a gente começa a trabalhar esse olhar, aí a gente começa a entender que a gente sofre por causa de umas bobagens, né, Wagner? É, Nossa, é interessante. São
São tantos detalhes. Lembra que a gente conversou aqui? Eu ainda comentei coisas que eu fazia há pouco tempo. Sim. Falo, gente, como é que eu fazia isso? Se eu soubesse disso, né? E daqui a um tempo a gente vai olhar para os dias de hoje e falar, nossa, se eu soubesse disso. Esse é o processo de evolução. Relacionamento, a base do relacionamento é a comunicação. E a gente acha que comunicação é só falar, né? Eu falei para vocês aqui ainda na live anterior, o Dr. Merhabian, nos trouxe, né, um grande cientista, pesquisador, que a fala, o que se fala é apenas 7% da nossa comunicação, ou seja, é quase nada, praticamente zero. Então, não é só falar. A gente vê muito quando a gente vai trabalhar em situações, né, de relacionais, quando a gente começa a conversar com a pessoa, a gente já vê várias falhas na comunicação. É como eu brinco, né? Eu ainda falo, a pessoa está na beira do precipício e você chega com essa forma de se comunicar, você está, na verdade, empurrando ela para o precipício. Então, são pequenos detalhes. O próprio nome, eu não sei se vocês sabem, a própria derivação, a própria etimologia do nome relacionamento, que vem de relacionar, é narrar, se comunicar. Então, o relacionamento derivou dessa palavra. Você vê a importância da comunicação no relacionamento. Tá? Então, assim, a gente tem que se atentar para isso, principalmente o como nós vamos falar o que nós queremos falar. E devemos falar. Sim, com certeza. Ó, tem dois comentários aqui, Wagner. Deixa eu só dar uma. Mari, deixa eu comentar aqui sobre o que ela escreveu. Mari, a questão de se sentir sozinha estando com alguém do lado, eu acho que muitas vezes você pode analisar aí a questão das suas decisões. Faça uma analogia das suas decisões. O que você está vislumbrando aí para daqui 5, 10 anos na sua vida? Porque às vezes você já está sozinha há muito mais tempo do que você imagina, né? Ótimo. Só fazer uma colocação. Primeira coisa, isso aí, a gente sentir sozinho, estando com alguém, primeira coisa a gente tem que se perguntar, como é que eu me sinto quando eu estou só comigo? Porque às vezes a gente está se sentindo sozinho com nós mesmos. E aí é onde mora aquela questão que eu falei do amor próprio. Como é que você vai ofertar a alguém algo que você não tem? Então, às vezes, não é a questão da pessoa. Você pode estar numa multidão e sentindo vazio, sentindo sozinho. Porque você não se preenche. Você não está totalmente preenchido com a sua companhia, que deve ser a melhor companhia. Gente, aqui na internet tem muito curso grátis de poderes da comunicação, formas de comunicação, comunicação não violenta, comunicação do amor, linguagens do amor. Uhum. Para quem quer, para quem tem vontade, é fácil. Uhum. Né? Então, assim, ó. Inclusive, eu vou trazer aqui, ó, tem um capítulo nosso, no nosso livro também, vou fazer propaganda de novo aqui, porque se vocês lerem esse livro aqui, vocês vão elucidar 90% das questões relacionais, só com isso aqui. Ó. Tem uma parte gente, aproveitem. Tem uma parte, tem um capítulo que é chamado Os Tropeços do Relacionamento. Inclusive, foi trazida pela nossa colega psicoterapeuta, professora de psicologia, consteladora, Márcia Gaioso, e ela fala justamente isso. Se tem um casal, é o que mais acontece, tem um casal que um fala grego, o outro fala japonês. Aí um sabe 3 frases em inglês, o outro sabe 4. Então, no relacionamento, eles vão compartilhar 3 frases só. Ou seja, a mesma coisa, a comunicação não está integrada. Alinhada. Ela está chocando. Então, o que acontece é isso, é encontrar esse ponto de equilíbrio aí para que tudo flua, para que essa comunicação flua para os dois. Tá? Isso é fundamental. Eu vou só colocar uma outra questão aqui, vou voltar aqui antes que eu perca. Aquela questão do que eu estava falando, do aproveitamento do tempo, tanto que é interessante, me veio isso aqui porque você falou
dessa questão do tanto de curso, tanto de coisa que tem na internet, né? Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos vendo, com quem está nos Ah, passando, sim, tá? sim, com Muita certeza. atenção nisso aí, porque nem tudo que está na É. internet chega a dizer que a maioria não é tão positivo, então a gente tem que ter um filtro, tá? Primeira coisa. Segundo, como nós aproveitamos o nosso tempo. As pessoas que estão aqui nesse momento poderiam estar fazendo outras coisas, talvez com muito menos relevância e importância para a vida, estão aqui se dedicando. Com certeza essas pessoas, nós, né, teremos mais condição de desenvolvermos, de nos autoconhecermos, de evoluirmos. No caso, nosso tema aqui, relacionamento, de termos relacionamentos mais elevados, melhores e mais elevados. Eu vou citar um exemplo aqui muito interessante. Já é sabido por todas as pessoas que dinheiro vai para quem tem dinheiro, certo? Dinheiro vai para quem tem dinheiro, atrai. A pessoa que tem, atrai. Né? É muito interessante. E todo mundo acha que isso é por acaso. Tá? Além da questão da vibração, nós não vamos discutir isso aqui porque não é assunto. Além da vibração, tá? Da mentalidade próspera, tem um detalhe muito interessante. Essas pessoas, elas dedicam o seu tempo para isso. Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu analisei. Nós temos um grupo, você também participa do nosso grupo. Quando nós lançamos o livro, eu fui dando uma analisada, as primeiras pessoas que adquiriram os livros e as pessoas que mais adquiriram livros eram as pessoas mais prósperas. É mesmo? E as que precisam melhorar a prosperidade, talvez nem tenham adquirido ainda. Ou seja, o que elas estão dedicando? Não é que tem que adquirir o livro, não, mas qual que é em que elas estão dedicando o tempo? É por isso que eu disse sobre os cursos, porque eu ouço muito, Wagner, as pessoas falar sobre dinheiro. Eu analisei isso aqui, eu analisei isso aqui no outro ponto, mas eu estou trazendo aqui justamente por esse momento nosso aqui. Com certeza, pessoas que estão passando por situações aí repetidas na vida, de relacionamentos ruins, traumáticos, ou precisando melhorar, né? Não estão aqui. E talvez nem assistam a live, nem tirem um tempo para assistir. E aí, sabe o que acontece? Não vão continuar do jeito que estão. Elas vão piorar. Porque, como eu falei, nesse universo, desse mundo dinâmico que está sempre em movimento, quando nós estamos parados, na verdade, nós estamos andando para trás. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo. Não está parado. Eu falei a questão da procura porque quando a pessoa quer, né, ela procura e ela sai do parado, da apatia, porque tem muita gente que fala isso para mim, não tem dinheiro para fazer terapia, não tem dinheiro para comprar livro, não tem dinheiro para fazer curso, né? Então, assim, mas a gente percebe que muitas vezes elas não estão querendo mexer nem sair do lugar. Lívia, deixa eu só abrir isso aqui rapidinho, disso aí, dessa colocação sua, você me permite? Claro. Tá. Então, vamos lá. Você ouve isso aí, né? Eu ouço isso aí diariamente, tá? Diariamente, a principal objeção que as pessoas vêm falar é a questão do dinheiro. Eu nem escuto isso mais. Porque eu posso passar uma lista para a pessoa de eventos semanais, gratuitos ou com moeda, com energia de troca irrisória, tá? Tem desde 2014, ou seja, nós estamos com quase 10 anos que nós temos um projeto no Bosque dos Buritis, tá? Nas manhãs de domingo, ou seja, um dia que ninguém tem compromisso, ou pelo menos tiver um ou outro, quinzenalmente, desde 2014, nós estamos lá oferecendo terapias gratuitas para todas as pessoas que lá estiverem. Aí eu vou te perguntar, das, sei lá, 300 pessoas que nós temos no grupo, quantas já foram lá? Lógico que tem algumas que já fazem o seu processo e tudo, mas a maioria reclama por essa questão dessa objeção.
É exatamente isso, porque o cérebro primitivo quer economizar energia. Ó, mas olha só, falta 5 minutos, né, para acabar. Sim. Eu escrevi uma perguntinha aqui, que foi uma pergunta que foi feita para mim há 8 anos atrás, quando eu aprofundei no meu processo terapêutico, fui me conhecer, saber quem era a Que Lívia, legal. porque eu não me conhecia. Eu ia de acordo com a maré. Tocasse para cá, eu ia para cá. Tocasse para cá, eu ia para cá. Você olha no espelho e olha para você, para os seus olhos, para o seu corpo, para a sua consciência, para a sua mente e para quem você é. E se pergunte: você casaria? Passaria o resto da vida com alguém como você? Você gostaria, né, de Sensacional. envelhecer? Você gostaria de envelhecer com alguém como você? Imagina que você está casado com alguém como você e você adoece. Ou você perde tudo. Ou, sabe? Ou alguém da sua família adoece. Você estaria junto com alguém com o seu caráter, com o seu perfil, com a sua dedicação, com a sua lealdade? Sensacional, Lívia, sensacional, maravilhoso. Você sempre traz umas reflexões maravilhosas, igual aquela da Pintinha, que eu nunca mais esqueci. Sensacional. Essa Mas não aí é? foi para fechar com chave de diamante, né? Nem chave de Ai, ouro, que chave de bom, diamante. gratidão. É isso aí, Lívia. Então nós vamos ter que nos despedir, porque eu quero muito salvar essa live, porque eu sei que muita gente não conseguiu entrar e vai assistir depois. Pessoas que entraram depois podem ir lá no perfil, ver o início, né? E eu já vou aproveitar aqui também, gente. Quem quiser adquirir o livro Escolha Amar, é só entrar no meu perfil, tem o link lá. Você vai clicar no link, preencher os negócios, vai ser entregue na sua casa. Uma sugestão, um ótimo presente agora para o Dia dos Namorados. Você já encomenda agora para ficar Nossa, guardadinho Wagner, é aí. mesmo? Porque o Dia dos Namorados eu ainda filmei ontem, anteontem, eu acho, postei, sexta-feira, eu fui numa loja de departamento, filmei umas camisetas lá, totalmente simples lá, o dobro do preço disso aqui, não vai mudar Eu a vida de vi, ninguém. Você é dá um livro verdade. pro seu, você dá um livro desse pro seu companheiro ou sua companheira, você muda o seu relacionamento. É um presente que você vai estar dando, mas vai estar recebendo muito mais inteligente. É verdade. Que É, legal. Que legal. Eu não. Gente, ó, e aí, esses dias para trás, aí alguém falou assim, ó. Ai, Lívia, dei uns livros de relacionamento pro meu marido, ele deixou lá no escritório, nunca olhou. Eu falei, uai, respeito o processo dele, a decisão dele. isso. Mas uma hora ele olha. A minha questão também foi, eu lembro que há 30 anos atrás eu ganhei um livro chamado Prosperidade, eu também deixei ele, fui ler depois de 10 anos. Olha E só, foi o que despertou, né? é o que você sempre fala sobre o tempo, né, Wagner? É, Cada um no seu cada um tempo. tem seu momento. Ó, Lívia, outra então? coisa, eu Ah, recebi muita gente pedindo mais lives sobre relacionamento. Esse assunto está muito pautado aí na internet, sim. porque as pessoas estão realmente decididas a ficar feliz, alegre, fazer valer a pena, né, a vida. Vamos falar mais sobre isso. Eu queria deixar aberto aqui para vocês, mandar direct para mim, para o Wagner, se Isso, vocês quiserem fazer perguntas. Depois a gente faz tranquilo. outra e vai respondendo Sim. na live, E nós né? vamos Contem ficar aí com muito a gente. felizes em contribuir com a felicidade do outro. Essa é a maior felicidade Com que existe. certeza, com certeza. Gente, É isso aí. gratidão a todos e a Gratidão. todas. Gratidão, Lívia. Foi Gratidão, maravilhoso, como Wagner. todas. Prazer estar aqui com E você. nós vamos sair agora para a gente Deixa, poder deixa salvar essa salvo live. aí para a galera assistir. Com Gratidão. certeza. Fica com Deus. Beijo, gente.